Já faz algum tempo que os processos que chegam às Cortes Superiores, STJ e STF, são processos contra o governo, né? Na maioria dos processos contra o governo, eles tendem a demorar muito, né? Porque o tribunal também está cheio de processos, e eles nunca terminam. E nós temos visto aí que a revisão da vida toda não é diferente. Tem também um processo bem recente aí, que a gente está vendo a correção do FGTS, que é esses problemas, né? Entra lá, demora e não se resolve. Isso acaba prejudicando o direito da população, seja eles trabalhadores ou aposentados. Não tem diferença, né? Toda vez que é contra o governo, que é a população, seja um caso ou outro, tem essa sistemática. E agora, recentemente, surgiu uma reviravolta aí, o pessoal está criando um manifesto, um grupo que defende os aposentados, chamado Revisão da Vida Toda Já, e que eles estão alertando sobre algumas coisas que estão acontecendo, principalmente na questão de querer reverter o rumo do processo e alterar a decisão, que já é uma decisão favorável, né, que vem caminhando como uma decisão favorável para os aposentados que entraram com esse pedido da revisão da vida toda. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Também lembro a vocês, vou deixar aquele link para quem tem gato e tem cachorro e quer proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo, você vai ter um produto de alta qualidade para poder estar solucionando esse problema aí, protegendo o seu sofá. A revisão da vida toda, para quem está chegando aqui agora, né, é um assunto bem conhecido para os aposentados e pensionistas, mas para quem tem alguma dúvida e também para posicionar toda essa explicação com relação a essa questão que está acontecendo aí, nós vamos ilustrar o que seria, né, o que é revisão da vida toda. Na verdade, a revisão da vida toda é um pedido de recálculo considerando as contribuições anteriores ao ano de 1994. Por que isso? Porque a legislação ela foi alterada e ela, para uma determinada quantidade de pessoas que se aposentaram na lei antes da reforma, isso era considerado as contribuições posteriores a 1994. Então, o cálculo é feito a partir de 1994. Porém, tem alguns aposentados que as maiores contribuições ficaram anterior a esse período e eles entenderam que estavam sendo prejudicados. Portanto, a revisão da vida toda ela não é importante, interessante, se favorece qualquer pessoa. Isso depende de você fazer uma análise, principalmente verificando as contribuições anteriores, se elas são maiores ou menores as posteriores da 1994. Se for menor, a revisão não vai ser favorável. Se for maior, esse período anterior, aí sim. Aí o que aconteceu recentemente, todo mundo sabe, quem está acompanhando, que houve decisão favorável no sentido de fazer com que essa revisão fosse julgada procedente e aí o pessoal tem direito, existe aí ainda, está em julgamento, vários recursos, né, com relação a essa situação. Essa é a grande problemática da discussão, porque agora, recentemente, em recursos, né, que o governo ele não para de recorrer. Né, uma vez que ele pede, ele não aceita e paga, não, ele vai lá e recorre. E aí, num desses recursos, começa a modificar aí a decisão do ministro Zanin no sentido de anular a decisão, né, o acórdão que trouxe a legalidade para o direito dessas pessoas de fazer essa revisão anterior. E isso já começou a dar um monte de problema, porque já estão dizendo, né, que existe uma articulação entre o governo e o tribunal, o STF, no sentido de modificar, né, essas decisões. Isso ainda está em votação, mas ainda não foi concluído, portanto, existe ainda a possibilidade de algumas pessoas mudarem de voto no sentido de querer modificar, ou seja, aquilo que já foi decidido, modificar o mérito da questão. Mas isso é uma discussão jurídica, inclusive tem muita gente questionando, principalmente jurista, no sentido da indefinição, né, que as pessoas ficam com uma decisão, daqui a pouco ela muda, aí já vem aquela questão que o pessoal debate, que é a questão da insegurança jurídica. Mas o que acontece? Por conta de toda essa situação, o grupo, que foi denominado aí de Revisão da Vida Toda Já, ele publicou um manifesto com todas essas questões que eles estão falando, levantando como se fosse uma questão de denúncia, né,
que está existindo essa articulação no sentido de prejudicar, de caçar esse acordo que decidiu procedente, né, que pode usar os aposentados. E o resultado disso é qual? O resultado disso prático na situação é que, com a decisão favorável, os aposentados que podiam usar esse direito de incluir as contribuições anteriores, principalmente no caso das maiores contribuições, que é a situação que estava valendo, que é favorecer, tinha dois efeitos práticos diretos. O primeiro efeito era aumentar o valor da aposentadoria desse aposentado, né? E são muitos. E outro seria que isso ia dar diferença de um determinado tempo para cá, né? Então, 5 anos anteriores à data da propositura da ação, isso aí é o que estão falando. O que vai acontecer? Isso ia dar um valor muito grande. E quem é que vai ter que pagar isso aí? É o governo. E o governo, o que ele faz quando tem essas situações? Ele protela, ele recorre. E muitas das vezes a gente está vendo aí, recentemente, principalmente para ilustrar a questão do FGTS, a correção do FGTS. Existe toda uma condução no processo ao longo do tempo, no sentido de que as pessoas não só iam ganhar o índice de correção, como ia ganhar essa diferença daquele tempo que não foi corrigido. E não foi isso que aconteceu. Os votos não foram caminhados nesse sentido, não estão sendo caminhados nesse sentido, e além da mudança da correção, jogaram para frente a partir do momento em que vai mudar o índice, ou seja, derrubaram praticamente as esperanças de todos os trabalhadores. E os aposentados que conseguiram essa vitória, diferentemente do processo lá da correção do FGTS, eles conseguiram, e no caso deles, não só eles vão poder fazer, como eles podiam melhorar o valor do que eles estão recebendo, quanto a receber a diferença. E aí agora, segundo esse grupo que divulgou esse manifesto, né, que fala efetivamente mais detalhado dessa situação, o que a gente vê? A gente vê que o governo ele está protelando, ele está recorrendo, ele está usando de todos os recursos, e principalmente não é só recurso judicial, no sentido de entrar com embargo, de discutir, etc., fazer tudo aquilo que normalmente qualquer réu faz, né? Não, nada disso. O que ele está fazendo já é uma articulação. Nós vimos, presta atenção, paralelo, recentemente, lá no outro processinho do FGTS, nós vimos que teve reunião entre o ministro do STF e também autoridades do governo, ministro da Economia, advogado-geral da União e tudo mais. Vimos que todo mundo se reuniu e depois disso, o que aconteceu? O ministro presidente, que também era relator do processo, ele mudou o voto dele. O voto vinha no sentido e está caminhando para outro sentido agora, né? Disse que tinha que se implementar a questão da correção pelo índice da poupança, mas depois ele mudou para 2025. Antes era após o trânsito julgado da ação, agora é a partir de 2025. Então, essas coisas oscilam muito, o julgamento está continuando, eles ainda podem mudar o julgamento a qualquer momento. E é isso que esse manifesto fala. Em outras palavras, né? Vamos dar atenção a isso, porque está vindo uma situação aí que pode mudar tudo isso que a gente já ganhou até agora. Então vamos ficar de olho. O julgamento está marcado para dia 1º de fevereiro de 2024. Nós estamos aí há praticamente 15 dias de acontecer o julgamento e eles já estão alertando para que isso não termine da mesma forma que já está se encaminhando para terminar o processo da revisão do FGTS. Um grande abraço e até o próximo vídeo.